Renascimento do ladrão que percorreu o mundo. Capítulo 818. O dilema dos três baús. Os 500 jogadores se espalharam pelo corredor e se aproximaram lentamente de Bancroft. King of the World e Sun chegaram a 80 metros dele. Eles pegaram suas bestas e atiraram. Uoshi, Uoshi, Uoshi. Uma saraivada de parafusos voou pelo ar. Bancroft brandiu sua espada e derrubou vários parafusos. Put, put, put. Vários parafusos atingiram Bancroft. -1. Erro. -1. Os magos acenaram com seus cajados. Uma chuva de magia choveu sobre Bancroft. No entanto, o dano de seus feitiços mal estava entrando nos 2 dígitos. Bancroft era um chefe do tipo defensivo. Ni Yan não tinha grandes esperanças de matá-lo. Ele só queria que os membros da equipe levassem Bancroft para longe o tempo suficiente para ele abrir os outros 2 baús. Eles rapidamente encontraram um ritmo constante. Embora a batalha parecesse caótica, alguém perceberia um senso de ordem. Se Bancroft se aproximasse deles, eles poderiam se dispersar e se retirar com o suporte dos outros grupos. Pragas irritantes. Bancroft rosnou. Ele era um guerreiro. Até o ataque à distância mais longo tinha apenas um alcance de 10 metros. Se ele quisesse lidar com esses magos, ele não teria escolha senão atacá-los e deixar os baús desprotegidos. Mantenham o dano, Ni Yan ordenou no bate-papo por voz. Varrendo os olhos sobre os membros da equipe, ele suspirou interiormente. Era uma pena que Tang Yao não pudesse estar aqui. Sem a ajuda dele, o dano causado por eles caiu bastante. ARRRGHH. A paciência de Bancroft atingiu seu limite. Ele atacou os magos. Ele está vindo. Todo mundo, retirar. Os membros da equipe imediatamente se espalharam em todas as direções. Bancroft não conseguiu pegar ninguém. Ele poderia continuar correndo atrás deles para matar algumas dessas pragas. No entanto, quando ele olhou por cima do ombro, ele já estava bem longe do trono. Preocupado com os baús, ele decidiu recuar. Vendo Bancroft retornando ao seu local original, os membros da equipe pararam de correr e voltaram. Bancroft estava visivelmente irritado. Embora esses 500 jogadores tenham causado muito pouco dano a ele, na medida em que não foi o suficiente para superar sua regeneração de saúde, ele ainda se sentia extremamente deprimido. Fujam agora e eu os deixarei viver seus vermes. Bancroft rugiu. Suas palavras foram ignoradas, pois os jogadores das Kickers United continuaram testando seus resultados. Bancroft não conseguiu mais conter a raiva e atacou os membros da equipe novamente. Vendo isso, Ni Yan imediatamente correu em direção ao trono. Quando ele chegou na frente dos baús, ficou chocado ao descobrir que o vermelho havia reaparecido. Azul, verde e vermelho, 3 baús estavam diante dele. Ni Yan sabia que um deles continha os grevas de foco de abaque, e pelo menos um outro irromperia em chamas. Ele tinha uma chance em 3 de pegar o baú certo. Ni Yan olhou para longe. O enfurecido Bancroft começou a assassinar tudo ao alcance de sua lâmina. Qualquer um que foi pego por ele era instantaneamente abatido, incluindo Blade Light. Logicamente falando, Blade Light deveria ser capaz de suportar pelo menos um único ataque. Afinal, sua defesa era ainda maior do que a de Liu Gold e do Paladino Lafus. No entanto, os ataques de Bancroft tinham um efeito adicional de quebra de armadura. Quando Blade Light tentou bloquear, sua armadura foi quebrada e ele foi morto instantaneamente. Sismic Slam. Bancroft jogou sua espada no chão, provocando uma onda de choque que enviou mais de 10 jogadores voando. Os membros da equipe estavam morrendo à esquerda e à direita. Eles vieram em auxílio de Ni Yan não para matar um grande chefe, mas para lhe dar alguns preciosos segundos ao custo de suas vidas. No entanto, ele não pôde tomar uma decisão. Ele hesitantemente olhou para os 3 baús na frente dele. Qual deles continha as grevas do foco de abaque? Bancroft voltaria a qualquer segundo e ele tinha que se apressar. Quando Ni Yan estava prestes a selecionar o baú verde, Bancroft voltou correndo. Ni Yan fugiu às pressas com Shadow Waltz. O chão estava cheio de cadáveres. Quais são as nossas baixas? Ni Yan perguntou. 70 mortos. Os olhos de Ni Yan se arregalaram de surpresa. Nem mesmo 20 segundos se passaram, mas Bancroft já havia matado 70 jogadores. Reaviva-os, disse Ni Yan. Ele olhou para Bancroft com uma expressão pensativa. Qual baú continha as grevas? Vermelho, verde ou azul? Ni Yan ficou interminavelmente irritado. Ele só podia confiar na sua sorte. Uma chance em 3 de sucesso. Toda tentativa resultaria na perda de muitas vidas. Ni Yan sentiu como se estivesse em uma névoa. Seria muito mais simples se houvesse uma dica. No entanto, não havia nada. Até a pedra sagrada não forneceu nenhuma ajuda. Bancroft tinha pelo menos alguma inteligência. Sabendo que o King of the World, Sun e os outros estavam tentando levá-lo embora, ele não deixou o trono por muito tempo. Bancroft é inteligente. Ni Yan de repente teve uma ideia. Certo, o baú vermelho continha uma armadilha. Normalmente, se um jogador descobrisse que um baú era uma armadilha, ele não o pegaria novamente e tentaria os outros. Bancroft provavelmente havia colocado as grevas no baú vermelho. Pensando nesse ponto, Ni Yan decidiu. Ele abriria o baú vermelho novamente. Obviamente, não havia garantia de que o baú vermelho fosse o certo.
Foi apenas a intuição de Ni Yan dizendo que as grevas do foco de Abaque deveriam estar lá. Bancroft deu uma olhada nos 3 baús. Vendo que nenhum deles foi tocado, ele imediatamente atacou os membros da equipe novamente. Porcaria. Cuidado. Os rostos dos membros da equipe empalidecerão. Eles nem tiveram tempo de reviver os caídos. Mantenha-o ocupado por pelo menos 30 segundos. Acho que descobri algo, disse Ni Yan. Entendido, chefe. Deixe isso conosco. Acreditamos em você. Os mestres lançaram um ataque total a Bancroft. Undine Scoundrel se teletransportou para detrás dele com um piscar. Com um aceno de seu cajado, ele lançou uma série de feitiços. Bang, bang, bang. Uma série de valores de dano flutuava acima da cabeça de Bancroft. Bancroft imediatamente se lançou sobre Undine Scoundrel. Ele se virou e cortou com sua espada. Undine Scoundrel piscou ao redor sem parar, fugindo dos ataques de Bancroft enquanto retaliava com uma chuva de magia. Goarg. Bancroft soltou um rugido agravado. Quando o som de estilhaçar os ouvidos varreu Undine Scoundrel, ele imediatamente se enrijeceu. Era uma habilidade de controle de multidões. Antes que Undine Scoundrel tivesse a chance de piscar para longe, uma espada grande atravessou seu corpo, transformando-o em um raio de luz. Morte instantânea. O próximo foi Summerbag. Ele disparou uma enxurrada de feitiços em Bancroft, desviou-se e acabou por cair sob essa terrível espada. Um por um, os grandes magos subiram, cada um executando a mesma estratégia novamente. Logo, o último deles morreu. No entanto, eles compraram Ni Yan por alguns segundos preciosos. Ni Yan já estava agachado e começou a abrir o baú vermelho. Abertura de baú. Progresso. 48%. 62%. Vamos, vamos, Ni Yan murmurou ansiosamente. Pelo canto do olho, ele viu um fluxo de notificações surgindo de colegas de equipe morrendo. Undine Scoundrel, Summerbag, ele leu os nomes um por um. Depois dos grandes magos vieram os santos da espada. O baú ainda não estava aberto. Os guardiões, os dançarinos das sombras e até os vários arcebispos, todos morreram alguns segundos um do outro. Até os mestres não eram nada além de forragem na frente de um lorde demonificado nível 180. Depois que ele matou todos os mestres, Bancroft começou a voltar ao trono, apenas para encontrar resistência feroz. Os vermes mais fracos estavam se jogando contra ele sem nenhuma consideração por suas próprias vidas. Bancroft cortou com sua espada. Cada ataque mataria 1 ou 2 jogadores. No entanto, com centenas mais na frente dele, levaria algum tempo para matar todos eles. Bancroft deixou um rastro de cadáveres em seu caminho. Por favor, tomará que eu esteja certo. Por favor, esteja certo. Ni Yan não queria que seus sacrifícios fossem em vão. Clique. A tampa do baú vermelho se abriu. Sim, eu tinha razão. Ni Yan estava preparado para escapar com Gale Steppe a qualquer momento. Felizmente, porém, ele não sentiu o cheiro de pólvora. Os olhos de Ni Yan se iluminaram com alegria. Ele rapidamente enfiou a mão dentro do baú. A primeira coisa que ele pegou foi um par de grevas. Vendo os desenhos familiares, seu coração ameaçou saltar do peito. Com certeza, eram as grevas do foco de Abaque. Ele finalmente havia completado o conjunto de Abaque, o tirano. Ni Yan jogou apressadamente as grevas em sua bolsa. Ele enfiou a mão de volta no baú e puxou um ovo translúcido do tamanho de um punho adulto. Ele podia ver claramente a criatura infantil flutuando lá dentro. Uma fada. Ni Yan estava incrivelmente empolgado. Outra descoberta incrível. Ele se perguntou que tipo de fada era essa. Em todas as Kickers United, apenas Tang Yao tinha uma fada, que teve um grande papel em ajudá-lo a se tornar o mago número 1 no jogo. A partir disso, pode-se imaginar o quão poderosas e raras fadas eram. Dar qualquer tipo de fada a um grande mago aumentaria exponencialmente sua capacidade de batalha. Ni Yan vasculhou um pouco mais o baú, mas não havia mais nada lá dentro. Vendo Bancroft se aproximando rapidamente, ele imediatamente ativou o Extreme Vanish e recuou. A equipe de expedição de 500 homens havia sido completamente destruída. O chão estava cheio de cadáveres. Quando Bancroft voltou ao trono, ele descobriu que o baú vermelho estava vazio. Os itens dentro haviam desaparecido. Ele soltou um rugido cheio de pura raiva e começou a destruir cegamente tudo ao seu redor. Sua explosão ameaçou derrubar o templo inteiro. Ele queria afastar o intruso que o roubou, mas Ni Yan já estava longe. Depois de um longo período de fúria, Bancroft finalmente se cansou e caiu de volta ao trono. Os 26 xamãs reviveram primeiro. Eles imediatamente começaram a reviver os outros. Um membro da equipe após o outro se levantou. Todo mundo, recuem. Ni Yan ordenou no bate-papo por voz. Depois de conseguir o que ele veio buscar, não havia mais necessidade de continuar por aqui.